Ó Deus querido, Senhor, nós queremos colocar agora a ministração da palavra nas Tuas mãos. Senhor, nós queremos o Espírito Santo se movendo aqui. Ó Pai amado, quer seja, Senhor, no falar, seja no ouvir, queremos o Teu Espírito, ó Pai, se movendo para nos trazer luz, compreensão espiritual, para nos produzir também, Senhor, desejo de praticar a palavra. Queremos também que o Teu Espírito esteja em nós para mover quebrantamento e correções. Permita-nos, ó Pai, acolher a Tua palavra com mansidão. Leva embora de nós todo o espírito de crítica, de contestação, diante das Tuas Escrituras, Senhor. Queremos oferecer a Ti um coração bom, como uma terra boa, capaz de acolher a semente da palavra, de modo que ela não tenha impedimento para germinar, brotar, crescer, até frutificar. Esteja conosco e nos ajuda. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, então vamos continuar o encargo de Efésios 2:10, falando a respeito das boas obras. Boas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. Vamos abrir então em Efésios capítulo 2, irmãos. Efésios capítulo 2. Vamos ler o 8, o 9 e o 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Então nós temos aqui duas vezes a palavra obra, obras. Temos no versículo 9 e depois nós temos no versículo 10. E elas se diferem quanto àquele que a realiza. No versículo 9 está nos dizendo que nós não somos salvos pelas obras. E que obras são essas para a salvação? São as obras que nos permitiriam a remissão dos nossos pecados. A nossa salvação vem pela remissão dos nossos pecados. E nós não poderíamos fazer nada para a remissão dos nossos pecados. Na questão da salvação, nós estamos totalmente dependentes na obra de Deus, na graça de Deus, a obra que Ele fez. O Pai deu o Filho e o Filho deu a sua vida por nós na cruz. E é por recebermos a Jesus que agora nos é, como que eu diria? E é por recebermos o trabalhar do Espírito Santo é que os nossos olhos se abrem para recebermos a Jesus. Então tudo isso é o que? É a graça de Deus. Deus, o Pai, fez algo. Ele deu o Filho. O Filho fez algo. Se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E por conta disso ele se tornou o Cordeiro de Deus,
qualificado, provado e aprovado para morrer pelos nossos pecados. Mas ainda nos seria necessário mais um favor divino, agora da terceira pessoa da Trindade, o Espírito. Porque se o Espírito não trabalhasse em nós o seu poder de convencimento, nós não seríamos convencidos do pecado. Então esse trabalhar do Pai que dá o Filho, do Filho que dá a vida e do Espírito Santo que nos convence, tudo isso é o quê? A graça divina. Não fizemos nada, só recebemos. A nossa participação foi dizer: sou pecador, aceito que o Senhor preparou para a minha salvação. Então essa é a obra de Deus. E aí, nós não temos cooperação nenhuma nessa obra, apenas humildemente a recebemos. Então, isso é o que está no versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o homem não pode pensar que por sua bondade, caridade ou coisas desse tipo, ele venha receber salvação. Não, a salvação vem pela graça de Deus. Agora, no versículo 10, nos é dito que, uma vez salvo pela graça, pelo favor, pela obra divina, agora nós desenvolvemos a nossa salvação na prática de boas obras. Versículo 10 diz que nós somos feitura dele. Nós fomos feitos por Deus, para Deus. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos daquele que nos criou. Tudo foi feito por Deus e foi feito para Deus. Já estivemos comentando isso em outra oportunidade, mas acho que vale a pena a gente ver aqui alguns versículos. Vale a pena a gente recordar esses versículos aí. Tudo foi criado por Ele, para Ele e são dele. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é um importante versículo da palavra. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Fomos feitos por Deus e não fomos feitos para nós mesmos. Fomos feitos para Deus e o seu propósito. Mas Ele nos dá livre-arbítrio para que façamos o que queiramos do nosso viver, mas não sem consequência. O segundo versículo, 1 aos Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então os versículos falam por si, né? Colossenses 1:16, falando de Jesus. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra
e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas vieram a existir pela vontade do Pai. De modo que nós somos dele, para o cumprimento da sua vontade. E se há uma grande salvação, além daquela que recebemos para a eternidade, para não estarmos na morte eterna, mas estarmos na glória eterna, se há salvação além disso, quer dizer, claro que há, é sermos salvos de não compreendermos essa questão, de que nós somos dele e para ele, ainda que ele nos conceda livre escolha. Precisamos tomar cuidado com a nossa escolha, porque não há escolha sem consequência, não é? Bom, mas o encargo não é falar isso, vamos adiante. Falando de boas obras, nós temos nos referido a 3 parábolas em Mateus 24 e 25. Então vamos abrir lá. Mateus 24. Versículo 45. Vale a pena nós darmos uma corrida rápida aqui no capítulo 24, para entendermos melhor o sentido dessas parábolas, para entendermos melhor em que situação o Senhor falou essas parábolas. Mateus 24 é um capítulo em que nós temos o Senhor Jesus nos falando das coisas do tempo do fim. Então, foi para se referir à nossa atitude frente ao fim de todas as coisas que o Senhor falou essas parábolas. Se esse mundo tem um fim e tudo passa pelo julgamento de Deus, então nós temos que considerar a nossa atitude frente ao nosso viver. Então aqui no capítulo 24, eu vou correr, para não gastarmos muito tempo aqui. No versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Num outro evangelho, eu acho que é Marcos ou Lucas, diz que enquanto os discípulos mostravam as construções do templo e diziam: olha que coisa bela, olha que coisa maravilhosa. Então eles estavam falando com Jesus a respeito do templo, com o coração cheio de encanto por aquilo, e achando que estava falando com o Senhor um assunto que o Senhor também se agradaria do templo. Mas a resposta do Senhor foi surpreendente, porque o templo era um orgulho judeu, porque além de ser o centro da religião deles, ele em si mesmo, ele era muito suntuoso, muito belo, riquíssimo, grandiosíssimo, Então, por ser o templo, a casa de Deus, eles acharam que o Senhor se impressionaria também com as construções e a beleza de tudo aquilo. Versículo 2: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo
que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles acharam lindo o que tinha sido construído. E o Senhor disse para eles que aquilo viria tudo abaixo. Em outro lugar, o Senhor disse que aquela casa ficaria deserta. No versículo 37, 38, do 23, um pouquinho antes, diz assim: o Senhor lamenta sobre Jerusalém. O templo estava na cidade de Jerusalém, e Jerusalém era a capital de Israel. Jerusalém, Jerusalém, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Quando o Senhor Jesus diz, a vossa casa, Ele está dizendo, isso não é mais meu, não. Isso não tem nada mais a ver comigo, e muito menos eu a ver alguma coisa com essa casa. Porque o tipo de religião que vocês praticam aí, não tem nada a ver com Moisés, com quem eu fiz a aliança. A religião que vocês praticam aí, é uma religião vazia e de hipocrisia. E todo esse capítulo 23, o Senhor destaca a hipocrisia religiosa do povo de Israel. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E o Senhor fala, acho que por 8 vezes isso, e expõe a hipocrisia deles. E por fim ele diz que aquele templo, aquela casa, ela ficaria deserta. Mas os discípulos não entenderam, e quando Jesus falou isso, ele estava exatamente no templo. E os discípulos na saída, certamente porque não entenderam o que o Senhor falou. Falou, olha que beleza, Senhor. E o Senhor já estava dizendo que ele estava saindo dali e que aquela casa ficaria deserta. Bom, o fato do Senhor dizer para eles, no versículo 2 do 24, que o templo viria abaixo, certamente provocou um grande impacto nos discípulos. Porque o templo já havia sido destruído 500 anos antes por Nabucodonosor. E aquilo foi uma grande vergonha e uma grande humilhação para o povo de Israel. Porque junto com a destruição do templo, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Porque eles abandonaram o Senhor naquele tempo. E o Senhor está dizendo que a casa vai vir abaixo de novo. É a tragédia anunciada. De novo, vai acontecer tudo. O Senhor está vindo. Pensei que essa casa ia se consagrar definitivamente. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então esse já era o segundo templo, porque o primeiro já tinha sido destruído. Agora há profecias, da palavra a respeito do terceiro templo. Aí é o fim. Bom, então, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles pediram 3 coisas. Diz, quando vão acontecer essas coisas relativas à destruição do templo? E que sinal haverá da tua vinda? Isso não é porque o Senhor já tinha falado do retorno dele. E que sinais haveriam ainda da consumação do século, ou do fim dessa era?
que indicariam que essas coisas estariam para acontecer. E ele começa dizendo assim: vede que ninguém vos engane. Então, a respeito desse assunto, da vinda do Senhor e da consumação do século, o Senhor começa a falar disso, fazendo um alerta, que ninguém vos engane. Então, esse assunto, ele é bastante conturbado, mas nós temos que estar sóbrios, claros, corretos com o Senhor, buscando a sua luz, porque os sinais trazem evidência da vinda do Senhor, mas surpreendentemente, as coisas podem estar acontecendo na nossa cara e nós não vermos nada. O tempo que o irmão Gino teve aqui, ele foi compartilhando conosco de que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. O Senhor falou isso, os apóstolos falaram isso, os discípulos falaram isso, e ele mostrou como que a vinda do Senhor como um ladrão vem no final da grande tribulação, e no final da grande tribulação ainda pega cristãos de surpresa. Dá para acreditar nisso? Então o Senhor diz para nós não sermos enganados, mas ficarmos atentos. É claro, não é nosso encargo falar todas essas coisas. Então ele vai dizendo as coisas que vão acontecendo. E eu quero ler do 32 até o 44, para nós entrarmos na parábola dos talentos, porque a do servo mau e negligente, do servo mau, melhor dizendo, e das virgens já foram abordadas. Então, o Senhor termina, depois de apresentar os sinais, o Senhor termina fazendo essa advertência. 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Prestem atenção nisso. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do homem, do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Olha, irmãos, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do homem virá. Agora ele coloca as 3 parábolas, para que nós tenhamos um viver de tal maneira, na prática de boas obras, não das coisas más, não das coisas que não têm a ver com o que o Senhor
quer para nós. Tem coisas que são más porque são imorais, são pecado, são vícios, são abertamente e evidentemente más. Mas tem outras coisas que não são propriamente más, mas que podem nos enredar, nos envolver. Quando fala da parábola do semeador, quando diz a respeito dos espinhos, da semente que cai entre os espinhos, diz que os espinhos cresceram e sufocaram o que estava brotando daquela planta que resultou daquela semeadura. E quando fala do significado dos espinhos, o Senhor diz para que os cuidados da vida, ou os cuidados do mundo, e a fascinação pelas riquezas, são coisas exteriores e que não são necessariamente más. Os cuidados da vida, o que são os cuidados? É a correria do dia a dia, do trabalho, das responsabilidades, as coisas que temos de fazer, porque estamos vivendo nessa sociedade, estamos vivendo e precisamos então cuidar do nosso sustento. Precisamos considerar seriamente diante do Senhor, de que o nosso ganho, o nosso sustento, não sufoque a semente em nós. Trabalhar cansa, né? Ganhar dinheiro, trabalhar, cansa. Ninguém está distribuindo dinheiro. Precisa trabalhar. E o trabalho provoca cansaço físico, provoca desgaste, consome tempo, desgaste emocional. Não é isso? E nós precisamos tomar cuidado para que esse cansaço, esse desgaste emocional, esse envolvimento não vá além do estritamente necessário, porque o que nós temos de mais importante para o nosso existir, irmãos, é que a semente lançada brote, cresça e produza muito fruto. Os cuidados da vida e a fascinação das riquezas. O que é a fascinação das riquezas? É o conforto. Então eu trabalho e eu consigo ter o que eu preciso para a minha sobrevivência, mas eu consigo mais do que isso. Ainda sobra dinheiro para isso, para aquilo. Então aqui não está falando de cansaço, de pressões, está falando da hora da folga, da hora do lazer. E o Senhor está dizendo que até o teu lazer pode roubar de você o frutificar da palavra. Então, quando nós falamos em boas obras, temos que levar em conta as más obras. E o que são obras então? Fala daquilo com que estamos envolvidos e que determinam o nosso comportamento. Então nós temos que atentar que boas obras não dizem respeito só àquilo que parece ser caridoso, generoso, não é? Nós temos que atentar que boas obras, aquelas para as quais o Senhor preparou que andássemos, são aquelas coisas que têm a ver com o que Deus preparou para nós, porque somos dele e para ele, para a sua vontade. Então é uma grande libertação, é um grande progresso espiritual, entendermos que somos para ele e que não somos para nós mesmos. Nós podemos sonhar com muitas coisas, mas temos que considerar diante do Senhor a conveniência de avançarmos naquilo que queremos, ou se devemos parar em face daquilo poder prejudicar a minha condição espiritual. Bom, então, a primeira parábola que o Senhor falou foi com respeito ao servo fiel e prudente. Então quero que os irmãos prestem atenção aqui, ó. A primeira é a do servo fiel e prudente. Fala de nós termos um cuidado com os irmãos, com os do corpo de Cristo.
Fala do amor de Cristo sendo trabalhado em nós, de maneira que nós possamos estar amando como Cristo nos amou, amando os irmãos, honrando os irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, não é? Mas vamos avançar, que o encargo hoje é a terceira parábola. A segunda fala das virgens prudentes, daquelas que encheram a vasilha de óleo, que fala do caráter de Cristo sendo trabalhado em nossa alma. Se refere à prudência das virgens que esperam pelo noivo. Semana passada, retrasada, né? O Adriano compartilhou sobre isso. E hoje vamos ver essa terceira parábola, a parábola do servo bom e fiel, que fala a respeito das responsabilidades da obra de Cristo trabalhadas no nosso viver. Fala de sermos fiéis ao Senhor como servo bom e fiel. Cristo, irmãos, tem uma obra a realizar. Ele começou uma obra quando Ele nos redimiu para nos tirar da morte, do mundo, para nos tirar das trevas, para nos tirar de debaixo do poder de Satanás. Ele começou essa obra, nos redimindo, e agora Ele nos chama para levar adiante o que Ele começou. Como eu já disse no começo, a primeira parte dessa obra, Ele realizou, o Pai realizou, o Espírito realizou. Agora a segunda parte diz respeito à nossa participação no que Cristo começou. Deus tem um grande empreendimento, irmãos, e Ele nos criou para isso. E onde é que termina esse grande empreendimento? Em Apocalipse 21, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Precisamos compreender esse mistério e consagrar a nossa vida para entendermos e promovermos com o nosso viver, com a nossa existência, esse empreendimento divino. Mas todos nós temos uma vida em particular, então nós precisamos encontrar a perfeita ordem das coisas. Será que Deus é que está para o meu viver particular? Ou sou eu que em meu viver estou para o propósito de Deus? O Senhor já disse em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto eu cuido, o resto eu acrescento. Mas o Senhor já deu a ordem das coisas. Mateus 6, buscai o meu reino em primeiro lugar, e a justiça que há nele, o resto eu acrescento. Não fica concentrado em correr atrás das coisas dessa vida. Se concentra no reino, se concentra na justiça do reino. O reino fala do empreendimento divino, vindo dos céus para a terra. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Se concentra nisso, coloca o teu coração nisso. As coisas desse mundo, não perca com elas mais tempo do que é necessário. Não substitua reuniões da igreja, não substitua tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia, por coisas que não podem promover a vontade de Deus. Então esse evangelho atual, já há vários anos, evangelho da prosperidade, que fala de um Deus que está muito preocupado com a tua saúde, muito preocupado com que se você tem uma casa na praia ou não. Irmãos, isso vem do inferno, bem do fundo do inferno. O Senhor está nos chamando ao reino. Ele cuida da tua vida aqui, não é? E se Ele quiser te dar uma casa na praia, beleza. Se não der, beleza. Mas não coloque teu coração nessas coisas. Isso vai tirar
o lugar do desenvolvimento da semente que Deus lançou no seu coração. E quando você chegar no fim da vida, você vai ver que você não edificou nada, que o que você conseguiu agora vai para a mão dos outros. Além de amargar no percurso dessa vida, uma vida de muito desgaste, de muitas angústias. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. As outras coisas o Senhor está cuidando, e Ele cuida muito bem, e Ele cuida maravilhosamente bem. Se concentra nas coisas do reino. Quero ainda nesse sentido ler com os irmãos Colossenses capítulo 1, versículo 24. 1:24. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Então é Paulo, o apóstolo, falando à igreja de Colossos. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós, prestem atenção, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo preenchia, ou seja, ele completa o que restava das aflições de Cristo na sua carne. Quanto à salvação, Cristo se afligiu isoladamente, mas quanto à edificação do seu corpo, a igreja, Paulo se tornou participante disso. Isso, irmãos, é requerido não só a Paulo, mas a cada um de nós que temos sido chamados pelo Senhor. O Senhor sofreu pelos nossos pecados, para nos resgatar deles, para ter parceiros no resto da sua obra. Então o Senhor nos chama, na verdade mais do que chama, o Senhor nos convoca a sermos seus cooperadores na edificação do corpo de Cristo, a sua igreja. Então vamos voltar lá para Mateus 25. 25:14. Vamos ver essa parábola chamada dos talentos, ou podemos chamá-la também de a parábola do servo bom e fiel. Se bem que vai ter aí também o mau e negligente, mas vamos ficar com o lado positivo das coisas. Então aqui, essa parábola é para ilustrar as boas obras que o Senhor preparou para que andássemos, no sentido de partilharmos com o Senhor Jesus a sua obra, que agora é a edificação da igreja, o seu corpo. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo,
Voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, pois a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos considerar algumas coisas aqui, irmãos. Aqui fala de um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos. 14. Então isso está falando do Senhor Jesus, que ao subir aos céus disse: eis que toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor vai e dá aos discípulos essa ordem, dizendo que o Senhor recebeu autoridade e que agora ele incumbe os discípulos de fazerem isso na sua autoridade. Então é a isso que se refere esse homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Vale a pena a gente ver o finalzinho do Evangelho de Marcos. Abram lá, Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Eu vou ler até o 20. Amém? Diz assim: e disse-lhes, isso depois da ressurreição, não é? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então o Senhor diz: ide, pregai o evangelho, mas o Senhor, na sua autoridade, transfere aos discípulos essa autoridade. Então eles não estariam fazendo nada na sua própria força, nem por si mesmo. Estariam fazendo na autoridade que o Senhor alcançou, no seu poder.
Agora o 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então presta atenção, no 19, o Senhor Jesus foi para onde? Para o céu. E no versículo 20, quem é o Senhor que cooperava com eles? O Espírito Santo, não é? Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixo órfãos. Enviarei o Consolador, e Ele estará para sempre convosco. Vamos voltar lá para Mateus 25. Então esse é o homem que se ausentou do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens, confiou o seu patrimônio. O Senhor nos confiou sua autoridade, o Senhor nos confiou o seu Espírito, o Senhor nos confiou o seu Evangelho, o Senhor nos confiou a sua própria vida. O Senhor nos colocou nas mãos o que era dele mesmo. Vamos agora para o 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Presta atenção agora. Segundo a sua própria capacidade. O Senhor não incumbe cada um de maneira injusta. Ele incumbe cada um segundo a sua capacidade. Aquele que tem mais desenvoltura, mais capacidades, e é claro, isso não vem de nós, tudo isso vem do Senhor que nos criou, não é? Então, certa habilidade para certo serviço, certo nível de inteligência, certo nível de liderança, ou certa sensibilidade para certas coisas, tudo isso é o Senhor mesmo que dá. E Ele não vai exigir de nenhum de nós mais do que nós possamos suportar. Esse é um princípio divino. Paulo, quando fala do sofrimento, ele também diz que o Senhor não vai permitir que soframos além da nossa força. O Senhor não pede nada que seja impossível, nada. O Senhor é extremamente justo e bondoso quando Ele nos confia o participarmos da obra dEle. Versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Presta atenção nesse imediatamente. Disposição. Eu não me incluo entre esses que saíram imediatamente, sabe, irmãos? Não me incluo mesmo. E quando eu leio a história dos heróis da fé, nós descobrimos alguns que saíram imediatamente. O irmão Atmani, ele relutava em aceitar o Senhor na sua vida. Ele já tinha sido criado no Evangelho, mas ainda não tinha se decidido pelo Senhor. E ele relutava em receber o Senhor, porque ele sabia que na hora que ele dissesse, eu aceito Jesus como Salvador, a vida dele estaria acabada. Acho que aqui nenhum foi assim, né? A gente recebe, depois o Senhor vai com, né? E até hoje o Senhor está apanhando com a gente para ver se a gente participa com Ele da obra que Ele nos chamado. Mas com muitos servos e servas, muitos homens e mulheres ao longo da história, nós vemos pessoas que desde o primeiro momento entregaram totalmente sua vida ao Senhor. Mas o Senhor é cheio de misericórdia.
E Ele ainda está esperando o nosso envolvimento total com as coisas dEle. Irmãos, o Evangelho que o Senhor nos prega é um Evangelho absoluto. O que significa absoluto? Significa radical. O Senhor nos chama para tudo que eu falei até agora, porque dele e para ele são todas as coisas. Você foi feito por ele, você é dele, você não é para você mesmo. Ou como Paulo dizia, eu já nem vivo mais, estou deixando Cristo viver em mim. Em outro lugar ele diz, num apelo aos coríntios, e nós estamos lutando por vocês, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por vós morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus foi parcial ou absoluto na realização da sua obra? Absoluto. O que ele poupou? Alguém quis segui-lo, ele falou, olha, precisa analisar direitinho, porque ave tem ninho, raposa tem covil, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Se você quer vir após mim, analise isso. Deixa eu me despedir da minha família. Se você bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Mas enterrar meu pai também não. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. O Evangelho é o que, irmãos? É parcial ou absoluto? É duro pregar essas coisas, viu? Porque eu estou falando para os irmãos e para mim mesmo, né? Mas nós precisamos entender a glória que há em sermos participantes dos sofrimentos de Cristo, ou da obra de Cristo, e respondermos ao Evangelho da mesma maneira que o Pai respondeu, que o Filho respondeu à vontade do Pai, para a nossa salvação. Quando se diz, entrega a tua vida para Jesus, as pessoas entregam os seus problemas, o que está complicado, porque a vida mesmo não entrega não. E vamos falar a verdade, nós aqui, e nós estamos lutando, hein? O que dá para segurar, a gente segura, não é? O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos voltar aqui no 16. O que recebera 5 saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Irmãos, o Senhor apoia a nossa disposição, como nós vimos ali no final de Marcos. E de pregai, eu dou autoridade para isso, para aquilo. O Senhor foi para o céu, sentou-se à direita de Deus, e os discípulos saíram, e o Senhor saiu com eles, e confirmando toda a palavra com sinais que se seguiam. Então não é só sofrimento, é sofrimento com muito poder, com muita autoridade, com muita presença do Senhor, com muita intimidade com Deus. Não é maravilhoso isso? Quando eu olho Atos 13, nos é dito que Paulo, Barnabé estavam servindo na igreja de Antioquia, com mais 3 outros irmãos, e eles estavam ali orando, jejuando, buscando a vontade do Senhor, e o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho preparado. Aí a turma orou, impuseram sobre eles as mãos, jejuaram um pouco mais e falaram, vão com Deus. E Paulo agora se embrenhava por aquele mundo pagão, hostil, todos os demônios tentando parar aqueles dois, e eles vão. Chega numa cidade,
entre os gentios, que nem conheciam um Deus único, começam a pregar. E as coisas começam a acontecer. Alguns anos depois, entrando numa cidade, eles são de pronto rejeitados, porque a turma já estava esperando eles, e diziam: esses que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Esses que têm transtornado, o Estado Islâmico tem transtornado o mundo, mas isso envolve muito dinheiro, muita violência, né? Muita barbaridade. Mas o que Paulo e Barnabé podiam fazer, dois homenzinhos saindo assim, ó? Por que transtornado o mundo? Simplesmente porque o Senhor ia com eles. Eles reagiram, saíram imediatamente, e o Senhor saiu com eles. Irmãos, às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não sai imediatamente. O Espírito Santo está esperando. Vai, pula para fora aí. Vai, sai. Eu sei como é difícil, irmãos. Eu estou falando da minha experiência, mas o Espírito Santo está esperando. Tanto com respeito a servirmos ao Senhor no nosso dom. Hoje eu não vou ter tempo para falar disso, né? Mas como com respeito à nossa transformação interior. As coisas não acontecem porque a gente não age. As coisas não acontecem porque a gente não sai. Eu queria falar isso mais para frente, mas vou falar agora porque já está na hora de encerrar. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. O de 5 saiu rapidamente, multiplicou. O de 2, não, se vocês virem, não tem a palavra imediatamente, mas ele apresentou outros 2. E os 2 receberam do Senhor o mesmo elogio: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do meu Senhor. Então, chegou o de 1. E o de 1 começou com uma conversa estranha, dizendo que o Senhor era alguém que colhia aonde não semeou, e que ajuntava aonde não havia espalhado. Olha que injustiça, irmãos. O Senhor não incumbiu cada um segundo a capacidade deles, e o Senhor não deu o capital inicial. O que faltou? Faltou sair, não é verdade? Essa questão de quanto seria em dinheiro de hoje 1 talento. Então eu tive pesquisando, olhando, e essa questão do talento, ela é muito discutida, mas é o suficiente para dar uma noção boa. Falava de um determinado peso. Então tinha diferença entre o talento grego, o talento romano, o talento judeu. E tinha também a diferença de talento quanto ao que se media: talento de prata, talento de ouro, talento de outros minerais. Mas se nós considerarmos talento de ouro, 1 talento equivale mais ou menos a 34 quilos. 34 quilos. E desculpa, irmãos, eu ia ver se aparecia aqui. E numa nota bíblica que eu achei na internet, tinha essa tabela de conversão aí de um site de câmbio. Então você coloca aqui, ó, talento. Oh, sumiu. Aqui?
Mas um talento convertido em quilo, nessa tabela aqui, é 34 quilos. E aí eu consultei. O grama do ouro hoje está R$125. Então, R$125 vezes 34 mil gramas, 34 quilos, 4 milhões e alguma coisinha. 4 milhões 200 e alguma coisa. Um talento. O de 5 recebeu mais de 20 milhões e voltou com 40 milhões. O senhor é pobre ou é rico, irmãos? Hã? E para o coitadinho de um talento, ele só deu 4 milhões e 200, segundo a capacidade dele. Cabe reclamação? Qual que foi o problema? Foi sair. Não saiu, preferiu enterrar. Senhor querido, o Senhor é bom e o Senhor dá em abundância tudo o que precisamos para sermos cooperadores dele. Amém? Senhor querido, o que nós queremos ouvir do Senhor? Nós vamos ouvir, irmãos, estejam certos que aqui ninguém escapa. Ninguém escapa. O que nós vamos ouvir do Senhor? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E para encerrar eu vou dizer assim: não há nada de que o Senhor prometa para o futuro que Ele já não comece a dar agora. Se o Senhor promete dar para aqueles que multiplicam o seu talento o gozo do seu Senhor, Ele começa a fazer isso agora para os que saem. Mas se o Senhor diz que haverá treva, choro e ranger de dentes para o que não multiplica, isso também começa agora. Então, não fica só pensando na vinda do Senhor não, porque você tem alguns anos para viver ainda. E é bom viver no gozo do Senhor. Amém? Eu falo isso para os irmãos e falo isso para mim também. Nós queremos a alegria desse mundo ou queremos o gozo do Senhor? Então vamos sofrer para multiplicar esses talentos, né? Não, não é assim, irmãos. É porque os nossos olhos estão fechados para não entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor. Mas se os nossos olhos se abrirem, nós vamos ter tanta disposição, tanta vontade, e nada nos parecerá penoso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos, para encerrarmos. Senhor querido, Senhor amado, queremos nos dispor a Ti, Senhor. Senhor querido, irmãos e irmãs, como a gente já tem feito outras vezes, se você quer de fato se dispor ao Senhor, não é? Você sente necessidade de se fortalecer nessa decisão, vem aqui para frente, vamos orar junto. Senhor querido, nós nos dispomos a Ti. Senhor, ao vermos o testemunho desses que saem, Senhor, nós queremos nos encorajar. Senhor, quando vemos o testemunho de tantos santos na história, que tem saído, não tem enterrado, tem saído para fazer o que o seu Senhor mandou. Senhor, nós queremos clamar a Ti e Te pedir misericórdia. Senhor, esse mundo é extremamente envolvente, a nossa carne é preguiçosa para as coisas espirituais. Senhor, não temos forças em nós mesmos. Senhor, nós queremos o Teu Espírito, despertando o nosso espírito, despertando o nosso coração. Senhor querido, queremos Te servir, Senhor. Abra os nossos olhos para vermos
que fomos feitos por Ti, para Ti, e que somos Teus, Senhor. Livra-nos de não entendermos que não somos de nós mesmos. Livra-nos de vivermos para nós mesmos e não nos aproximarmos de Ti, para receber de Ti o poder para sairmos, o poder para vencermos nossa carne preguiçosa, poder para vencermos a nossa indiferença, a nossa frieza. Senhor, é o tempo do fim, Senhor. Os sinais estão evidentes, Senhor, e nós não queremos estar acomodados, Senhor querido. Queremos nos juntar a Ti, Senhor, nem tanto pelo medo do juízo, Senhor, mas para não vivermos a nossa vida em vão. Senhor, queremos nos envolver com o Teu empreendimento. Como Paulo, queremos dizer, preenchemos o que sobra das aflições de Cristo no nosso corpo, a favor da igreja, o Seu corpo. Ó Senhor, queremos cumprir as Tuas ordens. Senhor, não queremos ignorar que essas palavras estão na Bíblia. Não queremos ignorar que essas palavras são as Suas palavras. Senhor, não queremos ser movidos por ameaças de um juízo severo. Senhor, queremos simplesmente abrir o nosso coração e deixar o Teu chamado doce, envolvente, poderoso envolver o nosso coração. Livra-nos da indolência, livra-nos do nosso envolvimento com esse mundo, livra-nos de amarmos mais a nós mesmos e ao mundo do que a Ti, Senhor querido. Livra-nos de não nos envolvermos contigo, tanto quanto o Senhor se envolveu conosco, Senhor. Senhor querido, ouve o clamor da igreja, o clamor de cada um de nós. Socorra-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Queremos ser servos bons e fiéis. Livra-nos de sermos maus e negligentes, Senhor querido. Estamos confiantes da Tua misericórdia sobre nós. Atende o nosso clamor, ó Pai. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.